Uma atuação fantástica da Fernanda Torres. Dito isso, como é um olhar muito de uma filmagem do cotidiano, um olhar muito intimista para contar a história, ele cria um problema, que é, tá no meio da ditadura, só que a família tá ótima, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo indo pra praia, todo mundo brincando, e tomando uma cervejinha, e dando rolê, tá tudo ótimo. Um belo dia, aí o deputado Rubens Paiva é capturado, e aí não é spoiler porque é história, né? Ele é capturado, torturado e morto, aí começam os problemas. Então, parece que dá uma impressão que não existe, por exemplo, uma política econômica da ditadura, que a gente tem um legado até hoje, que a ditadura era assim. Então vamos falar de Ainda Estou Aqui. Vamos. Gostou? Vamos. Gostei bastante, do ponto de vista do filme em si, né? A gente pode falar que o filme ele tem sempre dois ângulos de abordagem, né? O filme em si enquanto uma obra de arte, então assim, enquanto filme, enquanto roteiro, enquanto atuações, trilha sonora, fotografia, direção de arte, adorei, achei fantástico. Não chorei porque eu não sou muito chorar com filme. A última vez que eu chorei com filme foi quando eu assisti Titanic pela primeira vez, que eu fiquei emocionado quando Jack morreu. Mas achei o filme fantástico. Agora, saindo do filme, me incomoda ser mais uma produção sobre a ditadura empresarial militar que aborda o problema desde uma perspectiva de classe média. Há no Brasil uma predominância de narrar o que foi o período da ditadura a partir de universo de classe média. Então, por que a ditadura foi ruim? Ah, porque Chico Buarque foi embora do Brasil, porque Caetano foi expulso do país, porque censuraram a peça de teatro XYZ, porque não podia escrever tal livro, porque militantes de classe média das organizações de esquerda revolucionária foram perseguidos e torturados. E veja, tudo isso compõe um quadro, né? Mas, se a gente conta a memória da ditadura centrado nisso, essa memória da ditadura não vai ter penetração para as maiorias da classe trabalhadora brasileira que não encararam a ditadura por esse dilema. O problema deles com a ditadura era a violência policial, era a prisão arbitrária, eram os grupos de extermínio. No caso de São Paulo, era a atuação da Rota, matando todo mundo, né? Era o arroxo, era o aumento do custo de vida, é como o salário não dava para nada, é como várias iniciativas que estavam sendo desenvolvidas, por exemplo, de alfabetização em massa no Nordeste, com Paulo Freire, foram fechadas e se criou um programa que é uma porcaria no lugar, que era o Mobral, que não alfabetizou ninguém, e depois de 21 anos de ditadura, o Brasil continuava um país com analfabetismo. Então, os problemas da classe trabalhadora da ditadura foram outros. Eu sempre dou o exemplo que, até na hora de contar os mortos da ditadura, veja como a contagem é feita. A ditadura militar no Brasil só matou 500 e tantas pessoas. Então, parte de um princípio que são só mortos da ditadura as pessoas das organizações de esquerda, os militantes organizados. Então, todo mundo que a Rota matou nas periferias da ditadura, todo mundo que os grupos de extermínio, os esquadrões da morte no Rio de Janeiro e Recife matou policiais, militares, não são parte da contagem de vítimas da ditadura. Então, Caco Barcelos lança um livro-reportagem muito bom, Rota 66, a polícia que mata. Aquilo ali está falando da violência do Estado durante a ditadura, e aquilo ali não é lido como violência política da ditadura contra o povo brasileiro. Então, quando saiu a série, inclusive muito bom, não sei se tu já assistiu, não, com Humberto Carrão, fantástico, ficou muito boa. Aquilo ali não é visto como uma produção cultural sobre a ditadura, é visto como uma produção cultural sobre violência policial. Que é coisa de negro periférico. Exatamente. Então, assim, esta memória, isso é um problema gravíssimo. Aí o Eribaldo até brincou comigo, meu amigo, mas Jones, pô, é um filme sobre a história da família Paiva, que gira muito em torno do Rubens Paiva, que era engenheiro, deputado, a Eunice Paiva. Tu queria o quê? Não, eu queria que se usasse as possibilidades para ampliar o universo. Por exemplo, já assistiu o filme? Não. Pronto, tem... Não é spoiler, não. Tô com medo, porque não é spoiler, não, mas tem uma personagem que é empregada, que é a Zezé, que é a única personagem negra e pobre do filme inteiro, né? E a Zezé é tipo a empregada que é da família. E aí chega um momento que ela aparece como uma extensão da família, que não tem vida própria. De onde veio, ninguém sabe. Para onde vai, ninguém sabe. Tinha família, ninguém sabe. O que é que pensava, ninguém sabe. Ela é uma extensão da família que tá ali. Aí tem uma hora que a família perde dinheiro, aí a Zezé é mandada embora e acabou. É isso. É a única personagem preta e pobre da série. Então, assim,
Dava para, por exemplo, a partir da história da Zezé, você desenvolver uma ampliação de um olhar sociológico sobre o que era a ditadura no Brasil. Porque aquele corpo preto existindo naquele tempo também estava sentindo a ditadura, né? Exato, só que aí não. O filme tem uma pegada muito intimista, o que fez com que o filme ficasse maravilhoso do ponto de vista de um filme quebrar um pouco uma estética hollywoodiana, de ser uma lógica de videoclipe, né? Que tudo é rápido, é acelerado, é acontecimento, explode um carro e tem um tiroteio e o carro capota e vem Vin Diesel com a metralhadora. Não, é um negócio, né? Uma narrativa mais cadenciada, mais calma, uma atuação fantástica da Fernanda Torres. Dito isso, como é um olhar muito de uma filmagem do cotidiano, um olhar muito intimista para contar a história, ele cria um problema, que é tá no meio da ditadura, só que a família tá ótima, todo mundo feliz, todo mundo rindo, todo mundo indo pra praia, todo mundo brincando, e tomando uma cervejinha, e dando rolê, tá tudo ótimo. Um belo dia, aí o deputado Rubens Paiva é capturado, e aí não é spoiler porque é história, né? Ele é capturado, torturado e morto, aí começam os problemas. Então parece que dá uma impressão que não existe, por exemplo, uma política econômica da ditadura, que a gente tem um legado até hoje, que a ditadura era assim, tava tudo bem, obrigado. Aí, se você for capturado, torturado e morto, aí é um problema. Fora isso, não é um problema. Aí, esta memória da ditadura é um problema, eu acho que o filme contribui para isso, enquanto mais um produto cultural de classe média, ao ponto de que a gente tem uma porrada de história, inclusive de filmes, sobre, por exemplo, o Stuart Angel, né? Tem um filme com a Patrícia Pilar, Zuzu Angel. Zuzu Angel. Muito bom o filme. Importante, tem que contar a história do Stuart Angel. Todo mundo conhece a história mais ou menos do Vladimir Herzog. Muito bom, tem que contar a história do Vladimir Herzog. Tem a história também dos grandes personagens. Tem um filme do Lamarca com Paulo Betti. Muito bom, um filme fantástico também. Tem um filme do Marighella com Wagner Moura. Horrível o filme, mas aí, tá lá, existe, né? O filme tá ali existindo. Só que aí, a partir do momento que você só conta a história ou dos grandes personagens ou das figuras famosas das camadas médias, o documentário do Caetano, Narciso de Férias, aí eu tava ali cantando, usando droga e a ditadura, eu fui pra Inglaterra. Sabe, tem que contar a história de Dona Maria, que não podia fazer um movimento sindical para ser organizada e ter a carteira assinada enquanto trabalhadora doméstica, porque o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, fundada pela Laudelina Campos de Melo, que era uma mulher negra que organizou o sindicato, não podia se organizar mais sindicato para lutar para as trabalhadoras domésticas ter CLT e vivia em regime de trabalho análogo à escravidão. E se reclamasse, era denunciado pela patroa ao DOI-CODE e era torturada e morta. E aí, vamos contar essa história? Acho que isso que falta no sistema brasileiro. Se o Perifacom quiser me patrocinar, eu posso dirigir um filme pra fazer uma coisa boa aí sobre a ditadura. Diretora executiva da Perifacom, vamos botar nosso planejamento. Eu atuo também, viu? Atuo, dirijo, canto. Mas é uma dificuldade pra gente pra eu não ser tão dura, porque eu tô aqui como entrevistadora. Perfeito. Um dia que a gente trocar, aí eu trago mais das minhas opiniões. Mas é uma questão pra esquerda e pra essa galera mais progressista entender a nossa luta e o contexto da população negra e periférica, dado, por exemplo, na questão das trabalhadoras domésticas. Eu, enquanto uma mulher negra que já tive um trabalho ativo com trabalhadoras domésticas, para mim sempre foi uma dificuldade, enquanto feminista também, Sim. pautar a questão das trabalhadoras domésticas, que inclusive em sua soma são de maioria negra, né? É porque é difícil porque é um bando de playboy, né?